Olá, mais um episódio do CartCast e hoje estamos recebendo a doutora Juliana Falcão. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada. Vamos conhecer um pouco sobre a doutora Juliana. Doutora Juliana Pinheiro Falcão, advogada do Sinored da ANOREG, com atuação jurídica há mais de 19 anos. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pela Faculdade Cristos, em Direito Civil e Processo pela Universidade Católica Dom Bosco e em Direito Empresarial pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Doutora Juliana, você é coordenadora, você é assessora jurídica do Sinored Ceará. Quais são os serviços ofertados para os filiados do Sinored? Quais são os desafios que você enfrenta nesse apoio jurídico? Priscila, são inúmeros. Diariamente, nós atendemos aqui vários filiados com dificuldades desde a qualificação registral de um título, que é apresentado pelo usuário, como também dúvidas no relatório de inspeção, na melhor forma de responder aquelas questões do relatório de inspeção. Temos também alguns procedimentos de sindicância ou procedimentos administrativos disciplinares que esses associados eles precisam se manifestar. E também questões do contencioso judicial, que são ligadas à prática notarial e de registro, né? Então, é uma gama de serviços que o sindicato tem à disposição do associado, bastando para isso que ele entre em contato conosco, seja por meio de uma ligação à secretaria, seja por intermédio de um e-mail, né, ou até mesmo o meu contato, para que ele busque esse apoio jurídico para essas questões que ele tem que enfrentar na atuação dele do dia a dia, da atividade. Sabemos que os desafios são diários na vida de um tabelião, de um registrador, e as inspeções judiciais que têm como propósito melhorar cada vez mais o serviço prestado pelos registradores e tabeliães. Gostaria que você falasse um pouco sobre as inspeções, o que os registradores e tabeliães encontram de mais dificuldade, o que é que tem visto como superado, o que você tem a dizer sobre isso, doutora Juliana? São muitas questões, de fato. Eu pontuaria a primeira delas como sendo a questão das gratuidades judiciárias, né? Porque nós temos uma categoria que enfrenta muitos desafios, principalmente os registradores civis, né? Que vem de uma realidade, de uma renda bem inferior às demais atribuições. E com isso, e devido à quantidade de gratuidades legais, quando eu somo as gratuidades judiciárias, que são aquelas em que o magistrado ele determina o cumprimento de um ato a partir da determinação da hipossuficiência da parte. Então, quando ele traz aquele ato ali que não está na lei previsto como gratuito e ele estende pela hipossuficiência, eu tenho ali um a mais para o cartório cumprir, uma dificuldade a mais, sendo que o cartório precisa se garantir minimamente, né, em relação ao pagamento da sua estrutura, dos seus funcionários, né? Então, essa questão da gratuidade judiciária, ela, inclusive, já foi superada pelo próprio CPC, né? Que lá no artigo 98, ele traz que, uma vez decretada a gratuidade, sendo a parte hipossuficiente, beneficiária de justiça gratuita, caberá ao magistrado, para o serviço extrajudicial, indagar acerca do pagamento dos emolumentos, que a gratuidade judiciária, ela não se estende à gratuidade do serviço extrajudicial. Então, deve ser indagado pelo artigo 98, combinado com o 95 do CPC, se aquela parte gostaria de parcelar aquelas custas extrajudiciais. Em não sendo possível esse parcelamento, aquela despesa ela deve ser encaminhada ao Estado, para que o Estado, através de sua Secretaria da Fazenda, promova o ressarcimento desse valor ao notário registrador. Então, quando o delegatário recebe uma ordem judicial para cumprir determinado ato para a pessoa que está
ali amparada pela gratuidade judiciária, a nossa orientação é no sentido de que informe o cumprimento imediato e também já junte o orçamento daqueles emolumentos para que o juiz possa determinar que aquele pagamento seja realizado. Se a parte não tiver meios de parcelar, que seja realizado através da Fazenda Pública, né? O Estado ele tem que pagar. E aí nós temos tido êxito nessas demandas, então a gente orienta, prepara o expediente para o associado apresenta e a gente tem tido êxito, né? Esses pagamentos eles acontecem, porque está previsto na legislação, né? Um outro tópico bastante relevante e que a gente entende o caráter social dele, mas que também a gente tem que procurar ver o lado do delegatário, são os pedidos de REURB. Nós temos aqui pedidos de regularização fundiária em que os municípios encaminham 800 titulações para o cartório internalizar, preparar e entregar essas matrículas, sendo que muitas vezes o acervo do cartório é inferior à quantidade de pedidos e o cartório ele conta com estrutura de 2, 3 prepostos para auxiliá-lo. Então, nessa hora, a entidade de classe auxilia, recebe a prefeitura aqui, como algumas vezes já aconteceu, a gente receber os procuradores do município, receber aqui a prefeitura e juntos a gente tentar encontrar meios de auxiliar o cartório nesse atendimento, né? Que a gente sabe da relevância social desse tema, a gente sabe que aquelas pessoas têm direito de receber o seu papel da casa, né, como existem os projetos tanto do governo quanto de vários municípios nesse sentido, né? Então, a entidade de classe, inclusive, tem procurado meios de, dentro das suas plataformas, colocar isso à disposição dos cartórios para que a gente consiga ter um encaminhamento automatizado, né? E assim a gente consiga dar maior eficiência, agilidade, para que a população seja assistida, mas que os cartórios também tenham esse meio de proporcionar esse atendimento de forma mais célere. Também temos questões relacionadas às unidades interligadas, né? A prefeitura ela tem lá uma determinada maternidade, né? E ela quer cadastrar as unidades interligadas e as unidades, elas envolvem todos os cartórios da região em sistema de rodízio, normalmente. E alguns cartórios que estão mais afastados nos distritos, eles têm algumas dificuldades para encaminhar o seu preposto lá para a maternidade para fazer aquele atendimento. Então, a gente também procura auxiliar dentro da minuta do convênio com o município, no sentido de tentar proporcionar que o cartório faça esse atendimento da própria serventia, quando ele não pode mandar alguém, e a prefeitura disponibilizar um funcionário que fique na maternidade fazendo esse encaminhamento, quando isso é possível. No caso das unidades interligadas, quando se vê a inviabilidade do cartório do distrito ir até a maternidade, então você, como assessora jurídica, consegue uma forma de que o serviço seja prestado, mas que também não cause um ônus ou também não deixe de fora aquele cartório para participar desse trabalho, né, desse convênio realizado com o município. É isso, doutora? Isso mesmo. A gente teve convênios aqui em que nós conseguimos estabelecer que a própria prefeitura disponibilize alguém para ficar lá e encaminhar esses pedidos ao cartório via CRC, que recepciona, encaminha para a maternidade aquele registro. Agora, o que é recebido lá é só a comunicação de que o registro foi realizado. Depois, a mãe ou o pai vão até o cartório para receber a certidão definitiva daquela criança. Mas a população ela não fica desassistida. Mesmo esses cartórios mais distantes da sede, eles conseguem, dentro de um convênio com o município, prestar o serviço dessa forma. Eu não saberia agora de cabeça
exemplificar, mas nós auxiliamos há um tempo atrás na construção dessa solução para um determinado município aqui no estado do Ceará. E sobre a REURB, vocês fazem esse apoio, dão esse apoio ao registrador, recebendo representantes do município. Como é que é feito? O registrador que tem interesse em se organizar para poder chamar, de repente, um procurador do município na própria sede do Sinored, né, porque esse serviço é prestado diretamente aos filiados do Sinored. Como o filiado deve proceder? Sim, o filiado, ele nos procura na assessoria jurídica, fala da dificuldade que está tendo, porque recebeu esses pedidos de titulação do município e pede a intermediação. Ou o próprio cartório repassa os contatos do sindicato para a prefeitura realizar diretamente o contato conosco, o sindicato e a ANOREG, ou nós entramos em contato com a prefeitura para marcar a melhor data para uma reunião por videoconferência ou aqui na sede, para procurarmos entender a regularização do núcleo, como a gente pode firmar em etapas o envio daquela documentação, para que a gente consiga tanto atender a prefeitura quanto ao cartório também, que não tem como receber uma quantidade muito grande com equipe reduzida. E, em paralelo, nós também recepcionamos o cartório aqui, o delegatário aqui, ele traz o pedido, nós, com outros diretores, nos sentamos, avaliamos o pedido, fazemos a qualificação e, na hora, a gente já anota o que precisa ainda ser complementado, o cartório repassa para o município depois complementa os dados e aí vai dando sequência e começando a abertura dessas matrículas. É importante esse apoio dado pelo sindicato aos filiados, até porque, como uma serventia tem muitas despesas, uma assessoria jurídica especializada é um custo a mais. Sim. Então, essa disponibilidade para os filiados é de extrema importância, levando em consideração as demandas diárias que nós temos. Eu cito porque eu sou registradora civil e muitas vezes é uma dúvida que você quer consultar e a gente sabe que tem uma tabela da OAB que tem os preços, os valores, né, pela prestação de serviço e é fundamental no dia a dia. Essas consultas de registradores e tabeliães, vocês recebem por qual canal? Pelo jurídico@sinoredce.org.br ou por telefone também, WhatsApp, também recepcionamos, e todas essas dúvidas, elas recebem orientação via resposta aos e-mails, ou se o cartório está ali com o cliente lá na frente dele, ele precisa daquela orientação na mesma hora, não é o ideal, a gente sempre pede um prazo, até porque tudo demanda análise da legislação, mas quando é muito urgente, o cliente está ali... Qual o prazo, geralmente? Prazo de pelo menos uns 5 dias para a gente estar providenciando a resposta aos e-mails. Mas quando é muito urgente, como, por exemplo, na sexta-feira, à tardinha, o cartório liga, por favor, eu estou precisando muito do auxílio, porque eu recebi aqui uma determinação judicial de gratuidade deferida para cumprir, e o prazo foi de 48 horas. Então, o cartório nem tem como cumprir no final de semana. A gente sabe que prazo em hora, ele conta da hora seguinte, né, conforme o CPC. O cartório não tem como cumprir, é uma gratuidade e a gente fica naquele impasse. Então, até no final de semana, quando é necessário, né, num caso de emergência, a gente faz a orientação e aí, no final das contas, dá tudo certo. Mandamos lá o expediente esclarecendo sobre o pagamento dos emolumentos, né, que são necessários, dentro do que traz o CPC, como eu já falei aqui, e aí é dado cumprimento e informado no processo. Teria mais alguns pontos para acrescentar, Priscila, dando continuidade aos desafios. Né? Um outro desafio bem comum é a questão dos PADs, do CIRC. O que é que acontece? Faleceu uma pessoa, vai até o cartório. O cartório ele tem 24 horas para informar ao INSS aquele óbito.
Se o cartório não informa, o cartório pode ser penalizado. Por quê? Porque a gente sabe que uma série de consequências, inclusive de golpes, podem ser aplicados em relação à aposentadoria, né, que deve cessar imediatamente. Né? Então, os cartórios, eles sabem e eles informam dentro do prazo legal. Acontece que, por uma série de fatores, muitas vezes externos, como problemas na internet, falta de energia, né, que é muito comum, oscilação na energia, os nossos associados eles não conseguem cumprir o prazo no mesmo dia. Até oscilação no sistema. Para minha surpresa, antes da gente começar aqui nossa entrevista, eu entrei no CIRC para ver como é que estava a plataforma. E hoje mesmo, dia 20 de maio, tem lá a mensagem, o comunicado CIRC 2 de 2024, que registra a oscilação do sistema do CIRC no dia 17, informando que todos os prazos do dia 17 estão prorrogados até hoje. Isso eu estou trazendo uma instabilidade do CIRC e uma instabilidade na internet, daquele cartório que está distante de energia. Né? Então, assim, são muitos desafios que os cartórios enfrentam no dia a dia e ainda precisam apresentar suas defesas nos procedimentos administrativos que são abertos, muitas vezes, por um dia de atraso. Né? Então, são muitas dificuldades. Além disso, os atrasos na informação da CRA, que é do Instituto de Protestos, que, inclusive, eu vi algo fantástico antes de começar aqui a entrevista, que eu também tive a curiosidade de ver como é que está o sistema, se está tudo ok. Né? E aí vi um aviso que é interessantíssimo à população, que você pode se cadastrar para receber via mensagem qualquer anotação que tenha no seu CPF. Então, isso é muito interessante para a população. Eu mesma não tinha esse cadastro e fiz na mesma hora. Achei, assim, fantástico. Facilita a comunicação, até você saber o que é que está acontecendo com o seu CPF, se está tudo ok, se você pode fazer algum negócio, isso é importantíssimo. Sim. Em relação ao CIRC, que você pontuou agora, o PAD não é um processo bem desagradável para todos nós titulares. Sim. E essa instabilidade por um dia, e o registrador ele é comunicado logo de imediato, né, porque tem uma penalidade. E essa é importante essa assessoria jurídica, porque nos dá um respaldo. Porque muitas vezes é uma falta de energia, aqueles distritos longínquos que não têm, às vezes, um acesso estruturado de internet, mas que está ali cumprindo seu papel, o tabelião está ali cumprindo seu papel, e muitas vezes um PAD desse é aberto por conta de um único registro de uma situação pontual. É importantíssimo o filiado ter esse conhecimento, que tem assessoria para esse tipo de situação. Né? E essas outras plataformas, essa que você citou em relação ao protesto, é de extrema importância também, levando em consideração o serviço público que é prestado na consulta simples, né, do seu CPF. Em relação a esses desafios que você enfrenta, são inúmeros desafios, porque a atividade é muito dinâmica, muita novidade legislativa, a gente sabe do compromisso do sindicato, do Sinored, em relação a essas causas que estão tramitando, essas ações, as novidades. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho como assessora jurídica no sindicato Sinored Ceará, esse acompanhamento, essa preocupação, esse cuidado com alterações que venham a interferir em nossa atividade. Fale um pouco mais sobre isso. Sim, são muitas que vão desde a esfera nacional, onde nós podemos contar também com a nossa Confederação Nacional dos Notários e Registradores, CNR, que acompanha diretamente em Brasília a reforma ao Código Civil, além de outras. E aqui, a nível local, nós temos trabalhado de forma bastante presente junto ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de garantir as prerrogativas de notários e registradores, porque a gente sabe que quando a gente consegue garantir condições mínimas aos notários e registradores, a população ganha.
a população ganha em efetividade, em tempo de retorno, a gente consegue aí trazer condições dignas de trabalho para esses notários e registradores. Também pontuo que a atuação junto à corregedoria, ela auxilia muito no esclarecimento dos nossos serviços. Muitas vezes, a corregedoria, assim como nós também recepcionamos da população pedidos de auxílio em relação a certo cartório que está com essa nota devolutiva. Então, entidade de classe, por gentileza, no seu canal de ouvidoria, nos auxilie. Então, da mesma forma que chega esse pedido via ouvidoria da entidade de classe, nós temos também os usuários que procuram diretamente a ouvidoria do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça. Então, esses pedidos, quando chegam lá, a corregedoria, ela costuma pedir para ouvir a entidade de classe. Então, essa atuação, também como fiscais da lei e das prerrogativas de notários e registradores, nos auxilia a esclarecer aquilo que está sendo dito lá pelo usuário, que às vezes está insatisfeito porque pode não ter compreendido a nota devolutiva, né, que aquilo dali foi colocado para a própria segurança dele. Então, o usuário vai e se queixa do cartório porque são muitas exigências, quando, na realidade, tudo aquilo vem para a segurança dele. E aí, quando a corregedoria recepciona, como a gente tem procurado estar mais presente, nós temos a oportunidade de esclarecer. Esclarecer em relação a esses processos que chegam, a temas gerais, que vão desde a interpretação se a gratuidade da REURB-S abrange quais atos, né? Seria o registro, as certidões preparatórias, né? Então, tudo isso a gente tem a oportunidade de esclarecer junto ao Poder Judiciário. E também a gente sabe que muitas das leis de notário que regem a atividade, né, elas passam pela iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, quando a gente atua em conjunto, a gente tem a oportunidade de esclarecer antes de ir à Assembleia. Então, a gente tem esse trabalho de esclarecimento, de atuação conjunta, junto ao Tribunal. E na Assembleia também podemos, quando convocados, esclarecer acerca de projetos que lá tramitam, né, e sempre no sentido de atender esses órgãos, atender, por exemplo, Ministério Público, que nos procura, Defensoria Pública, temos também muita procura pela Secretaria das Cidades, Habitafor, no sentido da regularização fundiária, né? Então, podemos, em conjunto, pensar em medidas, e essas medidas, se precisarem, se forem da iniciativa do Poder Judiciário, certamente serão tratadas por lá, como, por exemplo, uma demanda que a gente tem e que já provocamos a nossa corregedoria, que é a criação do Fundo de Ressarcimento dos Atos Gratuitos da REURB, por exemplo. E, inclusive, em reunião recente na corregedoria, nos prometeram que vão dar mais ênfase ao encaminhamento desse pedido à Assembleia, até porque o Conselho Nacional de Justiça está cobrando um trabalho de esclarecimento à população, tanto que vamos ter agora, no começo de junho, eu não sei precisar agora os dias, me fugiu aqui a memória, mas teremos um evento para esse esclarecimento, né, da Semana da Regularização Fundiária. Me parece, se eu não estiver enganada, que é o registro Solo Seguro Favela, né, que é o provimento lá do CNJ sobre isso. Então, teremos a oportunidade de tratar lá no auditório da SMEC sobre regularização fundiária, né, nesse esclarecimento, e eu tenho certeza que colheremos excelentes frutos dessa semana, que vai vir, que a gente acabou de sair do Registre-se,
né, voltado ao registro civil, e no começo de junho teremos esse voltado à regularização fundiária urbana, que eu acredito que vai ser super positivo e nos trazer bons frutos. Que é o sonho de muitos, né? O papel da casa. Sim. Além do registro civil, que é a questão da cidadania, da dignidade da pessoa humana, que é um direito à personalidade, o direito à propriedade, ao ser regulamentado, ao ser regularizado, traz essa segurança jurídica a ponto de trazer também mais negócios, porque no momento que você tem a propriedade de um imóvel, você pode entrar em negócio com aquele imóvel, você pode vender, você pode fazer uma doação. Então, essa disponibilidade da propriedade de quem realmente já está com a posse daquele imóvel há muito tempo é um trabalho importantíssimo também, que tem como escopo a dignidade da pessoa que está ali há tantos anos, que construiu uma vida ali com seus familiares, que tem uma história. Tem também a questão da mansidão da posse daquele imóvel, daquele terreno, daquele imóvel. Doutora Juliana, a gente sabe toda a importância dessa assessoria para os filiados. Essa assessoria faz quanto tempo que ela é prestada para os filiados Sinored? Qual o canal que esse filiado deve falar com você e quais os números de atendimento, levando em consideração essa importância do seu trabalho, que trabalha ao lado dos tabeliães e registradores, na busca do melhor serviço, com a segurança jurídica e com a tranquilidade de que não terá problema mais na frente? Priscila, muito interessante a sua pergunta, porque o sindicato ele já tem um trabalho bastante extenso nesse auxílio ao sindicalizado, à categoria. Desde que foi fundado em 2007, que nós temos a assessoria jurídica. E todos os anos, as negociações coletivas, elas precisam ser feitas. Em atendimento à Constituição Federal, os sindicatos eles devem negociar as relações de trabalho entre as suas categorias e, como eu falei, é um trabalho apaixonante, um trabalho maravilhoso que nós fazemos há 16 anos e só esse ano tivemos mais de 500 atendimentos contabilizados até maio, agora de 15 de maio, né? Só em 2024. Só em 2024. Mais de 500 atendimentos. Mais de 500 atendimentos. Algumas vezes os associados, eles procuram a entidade mais de uma vez, então, só frisando que são os atendimentos, né? Não os associados. Mas eu acredito que nós podemos melhorar e aumentar, porque estamos aqui para isso, para servir os associados, que, por sua vez, vão conseguir prestar um melhor serviço à população. Esse é o objetivo. E como faz para ter essa prestação de serviço por você, por sua assessoria? Basta ligar para cá ou mandar e-mail para o jurídico@sinoredce.org.br. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os filiados? Gostaria de agradecer a confiança, lhe agradecer por ter me convidado. É um prazer muito grande atender a todos, eu faço com muito carinho. Muitas vezes eu percebo que aquele momento do atendimento é um momento de desabafo do notário registrador que passa ali pelas suas dificuldades, aquela carga de problemas que trazem, né, na hora do atendimento, que ele está sobrecarregado. Então, muitos se emocionam na hora desse atendimento. E é difícil não se emocionar junto, porque a gente vê ali o notário registrador querendo dar o melhor de si, né, e enfrentando tantas coisas. E nessa hora é muito bom poder fazer parte desse auxílio que o notário registrador está precisando, né, desse ombro amigo. Muitas vezes a situação nem chegou a virar um procedimento administrativo ainda, nem virou um processo, foi só o cliente que ficou chateado e que desabafou lá com o notário registrador, e o notário registrador já liga para a entidade preocupado. Será que eu vou ser demandado por isso? E aí, nesse momento de esclarecimento, em que a gente faz um checklist e vê que
foi tudo seguido, a lei foi toda seguida. Eu percebo que traz um alívio. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que estava muito aflita, queria muito falar comigo. Aí disse, mas puxa vida, esse detalhe aqui da convenção coletiva, me explica, porque não estava assim antes? E aí eu expliquei. E aí depois que eu expliquei, ela disse assim, ai, que alívio, que eu não fiz nada errado. Então, é muito gratificante. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse projeto tão bonito, a oportunidade de estar aqui hoje, estar aqui com você. Gratidão, é muito, muito gratificante. Sim, doutora Juliana. Lembrando que teremos um evento muito importante para a classe, o segundo encontro notarial e registral do Estado do Ceará, que será dia 21 e 22 de junho, no Vila Galé, Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará. Faça já a sua inscrição. Você já fez a sua? Muito bem. Eu agradeço também, doutora, por você ter trazido tantas informações importantes, novidades para os filiados, para nós, e dar essa segurança e saber que tem alguém que está ali presta a nos ajudar, nos dá uma orientação, nos dá condições de seguir em frente de forma tranquila e segura. Obrigada. E se sinta convidada já para outros episódios. Nossa, certo? tá. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Nos acompanhe pelas redes sociais. Até mais.